E aí, pessoal, mais um Aliadas com Ali Clem, começando por aqui hoje. E eu vim de vermelho, que é a cor da paixão e também da ira, para falar sobre o que? Divórcio. Mas o nosso questionamento é se é possível um divórcio ser o bom divórcio, sem brigas, de forma civilizada, levando as pessoas a uma solução para uma relação que, de repente, não está mais funcionando. E para isso a gente está aqui com a psicóloga Elizabeth Machado, Lanzi Camargo, empresária, e advogada Paula Brito, especializada na área de família. E aí eu já vou direto para ti, Paula. É possível o bom divórcio? Sim, completamente possível. Só que a resposta é assim, sim, a condução completamente, mas sem briga, sem dificuldade, sem dor, não. Porque normalmente assim, esse luto ele é necessário para a gente chegar nesse lugar melhor. Só que a gente vem culturalmente preparados para o litígio, para a briga, associa rompimento e o fim de um relacionamento como algo ruim, né? E como se os sonhos, né? Todos terminassem naquele momento. Só que a gente está falando de relações continuadas, que vão permanecer em função dos filhos. Quando a gente tem, ainda que seja óbvia essa conclusão, essa percepção muito clara de continuidade, é uma escolha conduzir melhor ou pior. E aí vai depender de uma condução compositiva, porque tem sempre aquelas pessoas assim que pegam esse momento e botam lenha na fogueira, né? Então, às vezes uma condução do próprio advogado que visa o litígio, que não está comprometido com o cuidado familiar, acaba provocando e dificultando esse resultado positivo. Fica tipo instigando ali a raiva para que o circo pegue fogo. Exatamente, eu quero matar ele no momento de muita raiva, gostei da história da cor. A pessoa diz, pode deixar, a gente vai matar ele. Quando na verdade a gente acolhe afetivamente, hoje a gente fala dessa advocacia humanizada, né, que leva para a condução. Só que a gente lembra, assim, em algum momento eles tiveram projetos em comuns, tiveram filhos, tiveram bons momentos. Quando a gente remete para essas questões, validando o aspecto positivo da relação, dando essa sensação de que a família não fica extinta, ela permanece, mas ela sofre uma transformação. Isso ajuda na questão do desapego. Quando a gente conduz também para o foco nos filhos, a gente diz assim, ó, segura, não responde uma mensagem imediatamente, né? Vamos tentar ver quais são, porque tem posições e interesses. As posições, elas são muitas vezes contrárias, mas muitas vezes os interesses são comuns. Então, se eu te pergunto, mas tu não quer o melhor para o teu filho? Sim, o outro também quer o mesmo ponto. Quando a gente, e tem técnicas negociais em cima disso, leva eles para esse ponto, a gente consegue avançar nos alimentos, avançar na convivência, né? Ouvir, às vezes o casal vem de uma relação com ruídos, muitos ruídos. Há muito tempo eles já não se comunicam. E quando a gente consegue trazer para os pontos positivos, né, dar uma perspectiva de futuro, como é que tu te imagina daqui 5 anos? As pessoas querem aquele botãozinho, eu quero passar por tudo isso, eu quero que a dor vá embora, eu quero que financeiramente eu esteja estável. Só que a gente precisa do luto, a gente precisa curar essa ferida nesse período, respeitar a dor do outro, porque as coisas não acontecem ao mesmo tempo. E aí esse processo às vezes acontece um pouco antes, um pouco depois. Isso vai interferir nas posições de vítima ou culpa, né? Quando a gente valida a conduta, o sentimento, ou pessoas assim que acham que vão reconstruir a sua vida muito rápido e estão desrespeitando a dor do outro, hoje com rede social, já tô feliz, sim, já pega e expõe a sua nova vida muitas vezes, né? Mas aí eu fico pensando, o prévio também, o anterior a esse processo, é importante, né, Elizabeth? Se as pessoas... Faz diferença um acompanhamento antes de chegar a essa... não as vias de fato, porque daí parece que vai ter briga, mas a esse momento da separação, as pessoas estarem preparadas? Bom, sem dúvida que o ideal é que haja um acompanhamento. Eu diria que uma terapia é bom para todo mundo. Aliás, todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo deveria fazer. Mas quando há um conflito, né, quando há uma dissolução de um projeto, eu acho que o que a Paula colocou é fundamental, que é a questão do luto, né? Poder elaborar esse luto, poder tentar negociar, fazer acordos, tentar estabelecer condições para que haja uma separação sem que haja uma dissolução de um núcleo familiar. Então, a gente fica às vezes pensando, divórcio sempre é briga. É claro que tem conflito, ninguém se separa porque está bem, porque está feliz, né? Existe um conflito, existe um processo de
de infelicidade se estabelecendo ou de uma relação que está chegando ao seu limite. Mas isso não significa litígio, necessariamente. Não significa briga, não significa destruir uma família, né? E a gente observa muito isso, né? Que casais que entram em processo de divórcio e ficam ali brigando por quem é que vai ficar no dia tal com o filho, por qual o tamanho da pensão, por quem fica com isso. Muitas vezes acaba sendo até por uma certa birra, né? Eu diria que isso aí é uma disputa fálica, né? É uma disputa de poder. Lanzi, tu passou por isso recentemente e a gente é interessante até o fato de tu estar aqui para falar sobre isso. Muitas vezes a situação é tão ruim que as pessoas não se dispõem a falar, não vou me expor, não vou expor meus filhos. E tu passou por um processo de divórcio amigável. Eu gostaria que tu contasse, porque a ideia é que as pessoas, eu penso que as pessoas têm que saber que muitas vezes é melhor passar por isso, por essa dor, mas passar por isso do que continuar em uma relação infeliz. Sim, exatamente. Ouvindo a Paula e ouvindo a Elizabeth, elas conseguiram fazer um resumo do que eu vivi. Eu acho que o acompanhamento ele é fundamental. Eu não tenho dúvidas que a nossa terapia de casal foi essencial para que a gente pudesse terminar bem. Não tenho dúvida que o nosso advogado, no momento que a gente definiu com a terapia que haveria o término, foi fundamental, porque ele foi extremamente amistoso em todo o tempo, nas reuniões que a gente fez, nas relações tanto financeiras quanto em relação às crianças. Quando nós começamos a terapia, as tentativas foram para uma reconstrução como casal, né? E talvez na metade do caminho a gente viu um pouquinho mais que não tinha como retomar tudo que nós tínhamos planejado há 18 anos atrás, toda a nossa história, nossa família, nossas filhas. Então, a terapia nos ajudou a aceitar esse término, porque a aceitação ela é muito difícil. Ninguém casa para separar, ninguém quer separar. Nós tínhamos uma relação muito saudável, porém nos distanciamos. Então, nós não tínhamos que lutar ali e discutir porque um dos dois queria muito e estava brigando, enfim, foi tudo de uma forma muito consensual e nós precisávamos aceitar aquele fim. E aceitar que existia uma família, que ela nunca vai deixar de existir. Então, nós colocamos a nossa dor em segundo plano para que a gente pudesse estar preparados para conversar com elas, pegar o álbum de casamento, mostrar para elas o quanto os pais foram felizes, elas fazem parte daquela história muito bonita. Nós fomos muito felizes enquanto casados, enquanto família, que nós estaríamos sempre com elas e a partir dali então vir para a parte prática, né? Separação de casa, rotina, todas aquelas coisas que a gente precisa viver. É um luto, só quem vive sabe, jamais quem não viveu pode julgar, porque as pessoas pensam muitas vezes que é tranquilo, é fácil, até como a Paula falou, a própria rede social muitas vezes quer aparecer, mas não, é muito difícil sim. A gente não sabe como lidar com isso, o que vem pela frente, a vontade é apertar um botão e passar para 2, 5 anos ali, peraí, eu não quero mais viver isso. Mas é preciso viver o processo. Então a gente teve o acompanhamento da terapeuta de casal, depois eu segui na minha terapia, eu fiz coaching. Isso tudo foi um conjunto de coisas que agregou para que essa fase pior pudesse passar. É uma jornada, né? Uma jornada. Então, eu acredito que entre o dia que nós contamos para as crianças, que a gente considera que foi o dia oficial, digamos, e que elas foram as primeiras a saber, ninguém na família soube antes delas, nem amigos, nem nada, só a terapeuta. Então, nós guardamos isso até o momento que nós tivéssemos certeza para que elas fossem as primeiras a saber. Então, a partir daquele momento até realmente termos passado de fase, digamos, eu acredito que ainda durou 1 ano, esse momento do luto, sabe? Dessa reconstrução de casa nova, de novidade, de rotina com as meninas. E tem várias questões que eu imagino que a pessoa tem que se habituar até, ou trabalhar consigo mesmo, que é a questão assim, de posse, né? Que bem ou mal aquela pessoa era, tua já não é mais, ou as questões de hábitos que têm que ser alterados e que isso muda muito o ritmo de vida da pessoa, isso tudo tem que ser ajustado, Muda né? tudo, a gente tinha o hábito de almoçar todos em casa, então tudo muda, até a conta do supermercado, porque hoje tu acaba tendo que comprar muito menos porque sou eu e as meninas, né? Antes nós éramos 4, ou seja,
gente, é tudo menos, é tudo menor. A mesa tá arrumada para 3. Essa então, pergunta da Ali fala da perda, uma coisa que as pessoas não computam, que é o desapego ao status de casada. Como se fosse um fracasso. E isso é uma Nossa. perda, ela é uma perda. A gente assim, faz perda de coisas concretas, mas tem algo que ele é abstrato, que é a sensação de estar, desde numericamente, ainda tem um certo olhar, assim, separada, divorciada, tem várias questões. Tem um rótulo de não deu certo, né? É o que eu ia dizer, a Exato, sociedade vê desse jeito, né? O não continuar casado como um fracasso, enquanto na realidade a construção de uma nova condição, né? De um outro momento que está se estabelecendo. Fracasso é viver junto infeliz. Exato. Né? Sem Se a gente dúvida nenhuma. pensar por esse lado, então poder pensar que reconstruir essa vida, reconstruir essa trajetória, respeitando os lugares de cada um, isso também é fundamental. E é um ato de coragem. Exatamente. Que talvez seja o que muitas pessoas... Eu não tenho nenhuma dúvida de que deve ser extremamente doloroso, mas é um ato de coragem reconhecer que aquele lugar não te pertence mais e seguir adiante, de muita força, inclusive quando as pessoas conseguem juntas passar por isso. E eu acompanhei a tua história, eu sei como é que foi, e ver que é possível, inclusive, os filhos estarem de uma forma saudável. Elizabeth, como é que é a questão do ciúme? Existe muito isso depois do rompimento? E como trabalhar com isso? Olha, a questão dos ciúmes, eu diria que é muito mais um sentimento de posse, né? Porque se já não tem mais amor, se já não tem mais uma relação, talvez o ciúme não seja ciúmes na palavra, muito mais a ideia de posse, de ideia de controlar o outro, de ter poder sobre o outro. E eu acho que isso sim, tem muitos casais doentes, né? Tanto casais que vivem juntos, quanto separados, divorciados, que mantêm essa ideia de controlar o outro, né? De ter... hoje com as redes sociais fica muito acessível também isso, fica ali zapeando, olhando o que está acontecendo com o outro, como se ter tido uma relação fosse um pré-requisito, né, para que haja essa ideia de controle. Enquanto, na realidade, um casal que está casado tem que viver assim também. Paula, eu te pedi para trazer teu livro porque muitas seguidoras e telespectadoras me falaram nele como tendo sido um apoio durante o seu processo de separação, né? Então, até se tu puder mostrar aí, porque é algo recorrente e eu acho que nessa hora, como em todas as horas de dor, as pessoas precisam sentir que não estão sozinhas. E às vezes tu vê a leitura, né, de quem já passou, de quem dá todo esse apoio, ajuda muito. E o nome disso a gente diz normalização, né? Normalizar algo que é possível. O divórcio, ele não é esperado, ele pode ser uma crise evolutiva e a solução de tudo e até das curas é quanto mais elas se vestem delas mesmas, se bastando, né? E os livros, o primeiro, acho que nós duas já conversamos sobre isso, que fala dos 20 passos que levam para um bom divórcio, que pega esse período pré-decisório. E o segundo, que é o livro novo, que eu acho que é isso que elas falaram, é que mostra essa possibilidade de condução, como fazer com o outro numa nova relação. Porque o vínculo que permanece é o vínculo parental. Muitos conflitos a gente também percebe de casais que tiveram dificuldade de romper o vínculo conjugal. Aí vem essa mistura de posse, de controle da vida do outro. Quando se consegue rompimento e se olha só para o vínculo parental, se objetiva nas crianças e se traz conflitos que vão acontecer. Valores que já eram diferentes enquanto casados, as pessoas são sistemicamente diferentes e aí elas têm que conduzir filhos separados, reconstituídos muitas vezes, o que a reconstrução pode trazer. Então, acho que ele serviu como essa ideia de normalizar. Bom, eu, Paula, vivi um divórcio, passei por algumas situações que provavelmente, se a gente vai começar a trocar, todas nós passamos. Então, falar sobre isso é normalizar. Trazer possibilidades, fazer rede de mulheres. Olha que a gente está sempre se trocando e se fortalecendo. Eu acho que esse é o objetivo do livro e por isso que provoca esses instrumentos de apoio, assim, eu não estou sozinha e eu posso olhar para um futuro melhor. Lanzi, para finalizar, o que da tua experiência tu pode passar para quem de repente está nessa situação prévia, né? Eu quero me separar, não sei para onde ir, será que isso é normal? Qual é o teu depoimento sobre isso? O primeiro sentimento é dúvida, né? São dúvidas e medos. E tem um livro da Brené Brown que fala sobre a coragem de ser imperfeito e tem uma parte que ela fala, nós precisamos olhar o álbum inteiro e não uma fotografia. E esse álbum foi muito lindo, ele foi construído realmente com muito amor, foi uma história construída. Então por que a gente vai destruir tudo isso? E aí se vira uma página e se constrói outra. Por isso que a Aliadas está aqui ajudando vocês a normalizarem algumas situações que às vezes não parecem ser boas, mas podem ser
normalizadas e seguir adiante. A gente volta daqui a pouquinho, então não sai daí.